Tamo aí, Jampa. Mais um podcast, mais um dia pra falar atrocidades sem embasamento histórico ou não, né? Apenas aqui o que a gente, como simples plebeus, simples classe média trabalhadora, que não tem a noção da aristocracia, né? Não tem a informação sobre o mundo que eles têm, falar o que a gente acha que está acontecendo. E eu acho que o assunto do momento aí é Estados Unidos, né? Eu acho que, pô, imigração é o assunto que está mais em alta no mundo. O Trump tá querendo deportar todo mundo e ele rompeu com o Elon Musk, porque o Trump, pelo visto, vai quebrar os States. Queria saber o que tu acha disso. Pô, os Estados Unidos realmente. Será que a China, será que os Xing Ling Chong, eles vão dominar o mundo mais rápido do que a gente pensa? Rapaz, primeiramente aí, bom dia a todos aqueles aí que respeitam as mulheres, aqueles aí que buscam ascensão, bom dia. E bem, vamos lá, né? Mais um podcast aqui para falar groselha, entreter o nosso público aí. E nosso público de 10 pessoas. Mas bem, muitas tretas americanas, né? Vou te contar que eu costumo dar umas previsões meio na cagada assim. Mas essa treta do titio Elon Musk aí com o Donald Trump eu não tava esperando, não. Isso foi tipo em 2020, quando o Trump deu liberdade, tipo, pro Kodak Black e não deu liberdade pros amigos políticos dele. Isso aí é uma coisa bem comum na direita, né? Mas eu não esperava isso do Trump, né? Do Bolsonaro acho que todo mundo esperava, mas do Trump eu fiquei impressionado em 2020. E agora essa treta aí com Elon Musk. O Elon Musk tem um fundo de razão, na minha visão, e o Trump tá surtando, tá ficando completamente desgraçado da cabeça. E vamos acompanhar aí como que vai estourar a Terceira Guerra Mundial, porque acho que agora já estamos caminhando pra isso aí, só tem que descobrir como que a gente vai chegar lá. Cara, eu acho que eu sou de uma vertente um pouco mais Redditor da parada, um pouco mais Nothing Ever Happens. Eu acho que, tipo assim, o mundo tá caminhando pra um beco de mudança. Só que eu acho que o problema do mundo moderno é, tipo assim, é o que a gente tá vendo na guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Que tá rolando essa desgraça até hoje. Que, tipo assim, você pode treinar a vida toda, se alimentar bem, ser um super soldado, você vai ser destruído por um drone de $20 que vai tocar uma bomba na tua cabeça sem tu nem ver. Eu acho que o poder concentrado que os governos têm concentrado nas mãos dele é absurdo, entendeu? Pra você ter uma revolução como foi a Revolução Francesa é muito difícil. Porque, pô, ia morrer muita gente por causa do aparato, o monopólio estatal da força é muito forte. Então eu não sei se eu sou muito dessa vertente que, tipo, algo realmente vai acontecer. Eu acho que o mundo vai, assim, só quando a água realmente chegar na bunda dos poderosos, porque até lá. Mas o que o Trump tá fazendo, basicamente, ele tá taxando todo mundo, né? Ele tá seguindo um plano totalmente protecionista, totalmente nacionalista. Assim, a gente aqui do debate econômico, eu acho que a equipe principal do debate econômico segue uma vertente um pouco mais escola austríaca, né? Do entendimento de economia. Mas, ao mesmo tempo, tem um ponto muito importante que muita gente liberal, libertária ignora, que é a questão da soberania nacional, né? O que o Trump está fazendo é basicamente o seguinte: a economia americana, ao longo dos últimos anos, vou dar uma, né, lógico, uma bem resumida, ela teve uma transferência do segundo setor da economia para o terceiro. Eles pararam de ser uma potência industrial, que eles foram ali no período, tipo, basicamente nas guerras, né? Que teve ali o Land Lease, que eles fizeram na Segunda Guerra, por exemplo. Os Estados Unidos eram uma máquina de poder, de indústria bélica e tudo mais. E essa indústria foi para os países asiáticos, os tigres asiáticos. A indústria foi principalmente para a China. E os Estados Unidos cada vez mais foi terceirizando a economia. O que a curto prazo foi bom, mas eles criaram um sistema de capitalismo financeiro, né?
com a economia totalmente terciária, e o Trump tem muito medo disso, justamente com essa mentalidade mais do que o Jampa falou da pô, e se a China do nada meteu o louco? A pandemia mostrou muito isso, o poder da China, né. E se a China simplesmente resolver assim: "Cara, eu vou parar de vender remédio para os Estados Unidos, eu vou parar de vender, sei lá, engrenagem, vou parar de vender roda, vou parar de vender carro, qualquer coisa". Os Estados Unidos vai fazer o quê? Vai ter um monte de médico, um monte de cientista, um monte de pessoas do setor financeiro sem acesso ao vai ser totalmente, tipo, a economia dos Estados Unidos dependendo da chinesa. Enquanto a China poderia se manter por si só, por mesmo com ia se enfraquecer, claro, né, o mundo está totalmente globalizado ainda. A gente está tendo uma transferência do mundo globalizado para um mundo mais nacionalista, mais protecionista, mas o mundo ainda é globalizado. A China com certeza sentiria e está sentindo as taxações do Trump. Só que num contexto, assim, mais pra frente, o Trump, ele tá tentando parar isso e eu acho, na minha opinião, na minha análise, que tá tarde demais. Eu acho que esse plano faz sentido no contexto dos Estados Unidos, no Brasil seria uma merda, seria um desastre, porque o Bostil não tem indústria. Qualquer facho, qualquer nacionalista no Brasil é motivo de piada, a gente não tem indústria, esse país é uma desgraça. Então, tipo, como que você vai ser protecionista aqui pra proteger a zona franca de Manaus, tá ligado? Mas os Estados Unidos pensa nesse sentido mais geopolítico e por algum sentido por um lado faz sentido, mas por outro lado eu acho que tá muito tarde para o Trump fazer isso. Eu acho que ele teria que ter feito isso alguns mandatos atrás. Cara, o Bostil não tem como ser protecionista porque o Bostil vive de commodity. No Brasil não tem indústria, não tem nada. E os Estados Unidos, se você for parar pra pensar, grande parte do lastro da economia deles também é commodity, é petróleo. Então, se fosse para tomar alguma decisão, tinha que ter sido, como você disse, há um bom tempo atrás. A China trabalha muito melhor do que os Estados Unidos, assim, geopoliticamente. Se for ver o poder de influência que a China tem, tipo, é impressionante. A pandemia demonstrou isso muito bem, né? Que, assim, muito provavelmente era uma coisa. Inclusive, tiveram meta-análises, estudos que mostraram isso, era uma coisa que já existia ali em 2019. Inclusive, a primeira vez que o vírus foi registrado foi do Bostil. Eles fizeram análises, salvo engano, em Nova York, nos esgotos lá e tal. E já tinha o vírus lá, tipo, 2019, metade de 2019. E estourou quando chegou na China, porque, queira ou não, o marketing chinês é muito bom. Então chegou lá e eles falou, pô, vamos aproveitar disso aí. Tem um vírus aqui que mata obeso e velho, vamos farmar em cima disso. E os caras, basicamente, fizeram um plano de marketing muito foda, que isso é uma coisa que pouca gente fala, que se você for parar pra pensar, primeiro a China atirou na mídia alternativa. Eles não atiraram na mídia tradicional. Ali em 2019, no final de 2019, começo de 2020, era só conspiracionista que falava de pandemia. Porque eles fizeram uns vídeos lá de nego caindo no meio da rua e mandando. E fizeram isso chegar nas tia de zap. E só conspiracionista falava disso. O Drauzio Varela falava: não, isso é um vírusinho, não vai dar nada. O povo falava: não, não precisa usar máscara, não sei o quê. E a mídia tradicional no início era totalmente: ah, vai dar em nada, feijoada. E quem falava disso eram os conspiracionistas. Tanto que teve carnaval, eu lembro perfeitamente dessa época, tipo, o povo, feijoada, carnaval e tal, e literalmente um dia depois do carnaval, teve o primeiro caso aqui no Brasil, e dessa semana aí pra frente foi os famosos 15 dias, duraram 2 anos quase. Então, a China já entendeu que a mídia tradicional tá caindo, e eles começaram a tirar pra mídia alternativa, pra internet. Tanto é que o principal meio de marketing chinês é o TikTok. E o TikTok é engraçado que ele é muito mais livre que o YouTube. Você tem todo tipo de gente no TikTok, você tem até nazista no TikTok, tem muita coisa. Porque é difícil censurar vídeo curto, porque a quantidade é muito maior. Tipo, no YouTube, antigamente saía, vamos pôr aí, 20 mil vídeos, sei lá, por minuto, de 10 minutos cada vídeo, 20 minutos, mas no algoritmo de vídeo curto sai 1 milhão de vídeo, entende?
Porque é vídeo curto, é mais fácil vocês fazerem. Então, por ter mais quantidade, é mais difícil de censurar. Mas também é um meio de trazer esse tipo de pessoa pro TikTok, né? Isso é uma coisa que o Zancap fala, que você não pode criminalizar uma ideologia, porque se ela for uma ideologia paia e você criminalizar ela, os caras vai pro esgoto discutir o bagulho. Agora, se você deixa os caras discutir isso em aberto, todo mundo vai saber que o cara defende uma ideologia paia, entende? Então, o marketing chinês é muito bom. Parabéns aí pro Xi Jinping. Ele deve estar muito feliz agora de ouvir essa parabenização aqui do Aristotélicos. E deve estar com muito orgulho agora O ouvindo isso ursinho aqui. Pooh vindo censurar o Aristotélicos. Não, agora a gente já conquistou o coração dele. Agora ele vai falar, não, vocês estão certo mesmo. Agora é nacionalismo deles. Escola austríaca. Pô, eu acho que é exatamente o que tu falou, mas eu acho que a questão do TikTok, você tem o YouTube Shorts também pra isso, só que o YouTube ele é muito mais sojado, né? Ele é antigo na internet, o pessoal que usa o YouTube é mais antigo, é milênio pra trás, entendeu? Então eu acho que o pessoal não é muito dessas ideologias malucas, essas porra de agartha, hiperbórea, você só vê no TikTok. É um pessoal um pouco mais moderno, né? Essa nova direita que pode ser que aconteça, principalmente na Europa, né? Eu acho que esse movimento vem mais forte na Europa por causa da imigração. É aquela coisa quando a água bate na bunda, né? No começo era tudo mil maravilhas. Eles estavam vindo limpar a bosta dos europeus, eles estavam vindo limpar a rua. Era mão de obra barata, era uma, como é que fala? Era um doping econômico absurdo, né? Para os europeus desgraçados. Porque o sistema deles é falido, o welfare state é falido, e aí eles estavam querendo essa mão de obra barata para ver se segura as bordas. Só que aí o negócio passou de vez. Como a Europa é extremamente progressista, as pessoas começaram a dar welfare para esses imigrantes que estavam vindo. Então, na verdade, eles são um grupo étnico que consome mais do Estado do que gera. E a quantidade que está vindo é absurda, né? Com as fronteiras abertas, e chegou um ponto agora que eles estão querendo impor a própria cultura. A água está batendo na bunda e está tendo surgimento desses movimentos aí na internet. E eu acho, cara, eu acho esse fenômeno uma das coisas mais lindas. Eu acho que a internet é uma ilusão absurda. Que a gente tem a ilusão, tipo assim, a gente vai aqui numa rua aleatória fazer compra no mercado, né? Aqui no interior de Minas Gerais, e volta em casa, abre o TikTok para ver um vídeo de hiperbórea, por exemplo. Aí você cria essa ilusão que, pô, isso está muito longe da gente. Mas isso é uma ilusão, porque às vezes o cara que, pô, que trabalha no mercado, muitas vezes ele consome o mesmo tipo de conteúdo que você e você não percebe. O cara mais rico do mundo é um Redditor. O cara mais rico do mundo provavelmente manja dessas paradas, que é o Elon Musk. É um gamer completamente esquizofrênico, né, no caso dele, mas, pô, eu acho isso muito engraçado, essa ilusão que a internet causa. A internet é muito louco psicologicamente porque cria bolhas, né? Muitas vezes os caras nem vão querer propagar a ideologia deles porque já tá confortável ali na bolha deles. Eles acham que o mundo inteiro concorda com eles, então eles nem precisam fazer o esforço de espalhar a ideologia. Ou o contrário. Ou o cara acha, ah, não, isso aqui só tem na internet e também não se preocupa em espalhar. Mas hoje em dia é bizarro, porque basicamente a vida das pessoas é ditada pelo que vai aparecer no Reels do Instagram dela, entende? Tem métodos de meta-análise de dados. Eles dizem que é para fornecer propaganda, mas com certeza tem alguma coisa a mais. Por exemplo, salvo engano, o Twitter, quando você tá mexendo no Twitter, ele consegue perceber quanto tempo você fica com o mouse em cima da tela, quanto tempo você leva para rolar a tela, para saber se aquela thread ali foi boa ou foi ruim para você, se você gostou ou não. Eles conseguem analisar muita e muita coisa, assim, é bizarro. E isso é um dos motivos que eu acho que eu tenho essa opinião polêmica que não adianta você, vou usar Linux, vou baixar aquele sistema operacional horrível aqui no meu Android, que é basicamente só texto aqui no meu celular para parar de usar Android. Não, não adianta não. Simplesmente abrace a China, entende? Desiste, cara, desiste de tentar ser anônimo, não vai dar certo não.
né, eu acho que o mundo de hoje é muito doido. Pô, e realmente a China, a gente começou falando de geopolítica, né, o Trump tá tentando fazer essa tentativa desesperada, mas a verdade é que eu acho que o mundo ocidental caiu na própria ratoeira da sua própria cultura, porque a demografia é brutal, assim, o mundo ocidental, ele basicamente o mundo ocidental inteiro, Europa Ocidental, Estados Unidos, tirando a América Latina, que é irrelevante, bate em questão de população só com a China, entendeu? Então eu acho que a China ainda não é desenvolvida como o mundo ocidental, é claro, mas, pô, a demografia é brutal. Assim, existe algum eu queria te perguntar sinceramente, será que existe algum mundo, algum cenário que a gente pode analisar que a China se ferra em comparação com os Estados Unidos, assim, num contexto geopolítico, não no contexto de população, né, porque a população chinesa é castrada. Melhor do que a bostileira em questão econômica, mas eles são castrados, eles têm pouca liberdade, de modo geral, individual. A cultura deles também é completamente blue pilada. Mas, pô, o mundo ocidental realmente está em decadência, a não ser que surja aí um espírito de união, né, por causa dessa imigração, por causa dos Mohamed. Porque se você pegar Índia, China e os Mohamed, cara, é 60% do planeta, enquanto o Ocidente é tipo 10, 12%, entendeu? Como é que você vê essa análise? Existe alguma chance para a Europa? Cara, se você fosse analisar assim de forma mais ampla, a China historicamente sempre tem um período rico e se ferra. Tem um período rico e se ferra. Tem um período rico e se ferra. Então, se fosse pra chutar, eu diria que alguma hora a bolha vai quebrar, como diria o nosso querido Ideias Graduais. Mas, de uma análise momentânea do momento, não me parece que isso vai acontecer. Porque, bem, basicamente é o que eu estava dizendo, o Ocidente ele se afrouxou, né? A China é muito mais, claro, né, tirando as questões de liberdade individual e religião e pá, mas assim, geopoliticamente a China é 1000 vezes mais based que o Ocidente. Eles entenderam como que funciona a propaganda no mundo moderno. Eles entenderam como que funciona a guerra, né, moderna, que a guerra moderna não é na base de bala, é na base de controle das mentes. E eles estão caminhando a passos largos para conseguir, de fato, dominar tudo, entendeu? Se eles vão conseguir ou não, não sei. Mas a maior prova que isso é uma ameaça real é o surto psicótico que o Trump tá tendo, né? Se o Trump não tivesse alguma informação que a gente não sabe aí, eu acho que ele não ia tomar essas decisões aí super protecionistas, não. O buraco deve ser mais embaixo, a gente só não sabe por enquanto. Né? Depois da pandemia, principalmente, a China cresceu muito. Os caras, através de propaganda, conseguiram fazer o mundo inteiro ficar 2 anos parado enquanto eles estão lá produzindo pra caralho, descendo escotado em escravo e feijoada, tá ligado? Eu acho que você analisar o que os Estados Unidos está fazendo, tipo assim, todo mundo acho que já entendeu, quem é minimamente capacitado, cognitivamente, né, quem não é esquerdista, sabe que o que gera riqueza é liberdade econômica. Mas o Trump com certeza sabe disso, ele é um cara de primeiro mundo, se entende de negócios. O próprio primeiro mandato dele foi um pouco mais pautado nisso, por mais que ele já tendesse para esse lado geopolítico mais agressivo. Ele não entendia de Congresso. O Trump, ele tá me lembrando muito mais o Lula do que o próprio Bolsonaro, porque o Trump, na minha opinião, o primeiro mandato dele, ele não tinha muito conhecimento, né, de como conversar, como dialogar com o Senado. Boa parte do que ele quis fazer não deu certo, ele teve problema da pandemia. Mas acabou que ele foi reeleito, porque o Joe Biden é o Joe Biden. E agora ele tá atacando foda-se. Pra ele, tipo assim, ele já tá velho, ele vai tentar fazer o que ele quer, entendeu? Vai fazer tudo por isso. Ele vai investir na causa dele até o fim, que é o que o Lula, em teoria, tá fazendo. Só que o Lula é um idiota, né? O Lula é analfabeto. O Trump, ele é um homem de negócios e tal. Ele entende como funciona a economia, pelo menos no básico. Não que ele seja um gênio, mas ele é um cara, assim, minimamente capacitado em comparação à América Latina. Enquanto aqui a gente faz protecionismo por questão de lobby, por questão de corrupção, é possível que o Trump tenha algum conhecimento. Eu acho que essa análise faz sentido. Agora, a questão é, vai dar certo?
faz sentido isso a longo prazo, entendeu? Será que já não tá tarde demais? Imagino que já esteja. Tipo assim, eu acho que em 2020 já tava tarde demais, entendeu? Se fosse pra ele fazer alguma coisa, ele tinha que ter feito em 2016, 2017, no início do mandato dele. É... Agora, a fita é o seguinte: o Trump em 2020 traiu a galera lá do Capitólio e tal, dessas treta todas. Literalmente traiu todo mundo e deu liberdade pra meia dúzia de rapper. Isso aí foi uma piada na época e tal. Se você for ver a lista lá de quem recebeu perdão presidencial do Trump, não sei se você já viu essa lista. Então, ele falou recentemente que ele tem que avaliar a questão de liberar o P. Diddy da prisão. Não sei se você viu isso. Mano, ele tem amizade. Quem acha que o Trump, tipo, por si só é conservador, tá maluco. É igual o Bolsonaro com. Tipo assim, o Bolsonaro, Deus, pátria, família e liberdade. Mas qual das três famílias, tá ligado? O Trump é a mesma coisa. Vivia com prostituta, amizade com rapper, entendeu? Mas a questão é que o Donald Trump é minimamente capacitado pra governar um país, né? Assim, o primeiro mandato dele ele não conseguiu dialogar com o Congresso, mas agora ele tá tacando foda-se pro Congresso, ele tá colocando lá os amigos que ele quer mesmo e fazendo o que ele quiser, porque ele já viu que não adianta tanto, que o negócio é na porrada. Diferente do Bolsonaro e do Lula que são frouxos. Mas, cara, o Trump é totalmente degenerado, tá ligado? A forma que ele dialoga, a forma que ele faz propaganda é muito esquisito, eu acho engraçado. Cara, o problema é que a direita dá dessas, entendeu? Igual, imagina o que aconteceria se um esquerdista fosse, tivesse um mandato, claro, isso é no Minecraft, né? Tudo que eu vou falar a partir de agora é no Minecraft. Imagina se o STF mandasse prender um esquerdista. Falar, não, você falou que contra o meu mundo aqui no Minecraft, então vou te prender, se o STF do Minecraft fizesse isso. No outro dia, o Lula do Minecraft ia tratar o cara como um mártir. O cara ia virar o rei, ia virar assim, o novo George Floyd, a nova Marielle Franco, ia virar um prisioneiro político do PT no Minecraft. Agora, quando essa coisa acontece com os caras do Bolsonaro no Minecraft, cara, o Bolsonaro no Minecraft literalmente tá nem aí, igual o Daniel Silveira lá do Minecraft. Tipo assim, literalmente foda-se, tô nem aí. O Roberto Jefferson do Minecraft. Quem teve que soltar o Roberto Jefferson do Minecraft foi o Xandão do Minecraft, cara. O Xandão do Minecraft fez alguma coisa e o Bolsonaro do Minecraft não fez nada. Tipo assim, o Bolsonaro, tanto o Bolsonaro quanto o Trump, literalmente deu um tiro nas costas de todo mundo que apoiou eles, velho. Assim, e a esquerda não faz isso. O Bolsonaro é que o pessoal confunde muito, né. O Bolsonaro ele se apresentou como um pillager, mas a verdade é que desde o começo ele foi um villager, financiado pelos villagers, com esmeraldas. Exatamente. Não, a esquerda no Minecraft, quando eles chegam no poder, eles dão dinheiro pra todo mundo que apoiou eles no Minecraft, claro, seja com corrupção, com Bolsa Família, não sei o quê, mas eles retribuem todo mundo que apoiou eles a se eleger no Minecraft. Agora, quando Bolsonaro chega ao poder no Minecraft, cara, assim, ele literalmente caga pra todo mundo e vai tentar fazer acordo com o centrão do Minecraft. Assim, é incrível. Eu acho que o mandato do Bolsonaro, ele mostrou várias coisas. A primeira coisa que ele mostrou, o principal pra mim é que it's over pro Bostil. Assim, eu fui um cara em 2018 completamente bolsonarista e tal. Aquela história toda do PT já tá instaurado. Quem criou o PT foi a ditadura militar, tá? Inclusive, eu acho que é um tema interessante pra gente tocar o quão merda foi a ditadura militar e ter um monte de facho que paga pau, um monte de direitista. Foi horrível pra direita, mas enfim. O PT totalmente instaurado, a maior facção criminosa política da história da América Latina e tudo mais. Aí houve a esperança, né, de um cara que vinha de fora do establishment e que realmente vinha, que foi totalmente a propaganda do Bolsonaro foi basicamente tia do Zap e grupo de Facebook. Então muita gente botou fé, eu botei fé na época. Mas a gente viu que, cara, botar um cara do baixo clero, assim, a chance é literalmente dar um tiro no escuro, entendeu? Ele pode ser um Javier Milei,
Mas ainda mais no Brasil, a chance dele ser só mais um Bolsonaro é muito maior, porque o sistema tá muito mais bem fundamentado, entendeu? O sistema é foda. O cara não passa nada, se o cara não tem diálogo, entendeu? Ele foi só o Bolsonaro literalmente foi feito como uma ferramenta pra eleger um monte de cara de centrão que começou a aproveitar a onda pra ser de direita, pra hypar o momento, e não passou nada de relevante, um monte de reforminha, um monte de pequena coisa que ele fez, assim, não estragou o país por si só. Mas se você for analisar no macro, né? Mas teve a questão micro ali também dele, de que na prática quem liberou o Lula foi ele, né? Existe quem diga que foi uma estratégia de reeleição para ele se reeleger, porque, né, você tinha rejeição do Lula, a melhor forma dele tentar se reeleger em 22 seria com o Lula liberto, mas eu acho que foi simplesmente para liberar o filho dele, porque ele é um idiota, porque ele é um político de baixo clero. Ele não entende, ele só pensa em privilégio próprio. Ele foi um cara que era do exército, ficou a vida toda mamando ali no baixo clero e deu sorte de ser compartilhado pelas tias do Zap. E um cara sem capacidade, sem diálogo, entendeu? Essas coisas são importantes, querendo ou não. Cara, você tava falando da ditadura aí, o regime militar. Literalmente, o divórcio foi liberado durante o regime militar. Os caras literalmente patrocinou a Rede Globo. A Rede Globo surgiu durante o regime militar, tanto que em 2012 a Rede Globo era literalmente fascista, segundo os esquerdistas. E patrocinaram a tal do Rock Santeiro lá, que era uma mulher que apanhava do marido, aí apaixonava pelo padre dela. Porra, um bagulho completamente satânico. Pra mudar a opinião pública, porque os caras fizeram plebiscito pra liberar o divórcio e o povo falou: "Você tá maluco, cara? Liberar divórcio? Tá achando que é putaria?" Literalmente todo mundo foi contra isso. Aí os caras patrocinaram a Rede Globo pra fazer uma lavagem cerebral no povo. Então, literalmente, só gosta de alguma coisa depois que o Império caiu quem não conhece a história. É, o Brasil ele é um ciclo infinito de merda, cara. Eu acho que a gente pode, pô, tentar avaliar. O Brasil tem muitos problemas, né, estruturais. Eu sou de uma tese que o porquê o Brasil não dá certo, eu acho que é uma bola de neve que surge desde a da colonização. Sinceramente, eu acho que a chance de um país tão recente que não tem uma identidade cultural própria já é motivo por si só para não funcionar. Você pode tentar argumentar que beleza, o Brasil colônia era estável, mas é porque ele sinceramente não era tão relevante. Ele tinha o quê? Menos de, acho que se eu não me engano, o Brasil Império tinha tipo 12 milhões de habitantes, entendeu? Então, pô, o Brasil colônia devia ter o quê? Realmente quem vinha pra cá é que tentava uma vida nova da Europa. Por que que um europeu médio ia vir parar num país tropical, entendeu? Então, sinceramente, analisar o Brasil colônia, você pode até falar que deu certo, mas sinceramente não muito relevante. E aí, a partir da proclamação da República, você teve ali a única grupo oligárquico, a única elite que se importou um pouco com o Bostil, que foi a família imperial, mas fora isso, a gente, pelo fato da gente não ter uma identidade cultural, não ser um continente antigo, com guerras, com o povo passando fome, passando sufoco, guerra, e se unindo culturalmente por causa disso, a gente simplesmente, a nossa cultura é baseada em dinheiro, dinheirismo, materialismo. Então as elites só herdaram isso e o povo também. Então você pode falar: "Ah, o povo bostileiro não merece o país, né, um país que funciona, a culpa do Brasil é do povo". Mas, cara, sinceramente, a história dos países é mais moldada pelas oligarquias do que pelo povo. Isso ao longo da história, inevitavelmente. E a oligarquia brasileira é completamente a pior coisa que existe do mundo, completamente dinheiristas, escravistas, sem cultura, entendeu? No máximo ali no Brasil Império mesmo, alguns foram estudar na Europa e trouxeram algumas visões interessantes. Mas depois que por causa do fim da escravidão, né, e de outros motivos, e por causa também de viralatismo, tentar copiar os Estados Unidos, nossa, vai dar super certo instaurar uma democracia no Bostil. E tanto que a primeira bandeira do Brasil é uma cópia da bandeira dos Estados Unidos. Aí não deu certo, obviamente. É bizarro. Aí a partir da proclamação da república, realmente it's over. O Brasil não teve nenhuma chance de dar certo. Minha tese do porquê o Brasil é uma desgraça, além de ser uma colônia de banqueiro, é o que a gente já falou ad nauseam aqui. É um povo que cresceu no conforto,
da criação do Bostil. É um povo que literalmente sobe num pé de manga e não precisa fazer mais nada. Então, o bostileiro, quando tem arroz e feijão na mesa, tá bom. Não precisa de mais nada. E, como é um país que realmente tem recurso natural de fácil acesso, não tem muita possibilidade do povo brasileiro começar a passar fome. Igual passa, já teve fome na China, já teve fome Venezuela e tal. Acho que em Cuba. Eu acho que no Brasil é muito difícil isso acontecer. E esse é o problema, como o brasileiro só vai começar a ligar para alguma coisa quando ele estiver passando fome, isso nunca vai acontecer, muito provavelmente. Então acho que nunca vai ter mudança no Bostil, entendeu? Talvez a salvação do Bostil são as cidades. Porque na cidade o cara é obrigado a comprar o próprio alimento dele. Com o fim do êxodo rural, não tem como o cara sustentar com as próprias pernas, literalmente. Ele tem que ter um trampo ali, entendeu? E desse trampo tirar dinheiro e desse dinheiro comprar comida. Aí tem chance do brasileiro começar a passar fome e começar a cobrar o governo. Mas até lá acho que vai demorar muito. E sempre eles dão um jeitinho de continuar colocando arroz e feijão na mesa do brasileiro. Então é o famoso panetircos, né? Vai ficar nisso aí pra sempre. Eu acho que o Brasil nunca vai mudar. Sempre vai ser um país de terceiro mundo que tá sempre próximo de ter uma grande crise, mas nunca chega a essa crise. Né, eu concordo totalmente, porque eu acho que o Brasil, ele o conceito de Brasil, a palavra que define o Brasil, né, existem palavras que definem cada país, a França, revolução, não sei o quê, a palavra que define o Brasil é mediocridade, é exatamente isso. Mas existe também um insight, agora um outro ponto de vista, né, a gente vai fazer analogia com Minecraft aqui. A chance, quando você spawna no servidor de Minecraft, que tem 8 bilhões de jogadores, só a chance de você spawnar no bioma da Índia é tipo 20%. A chance de você spawnar no bioma da África é tipo mais 20%. No Oriente Médio, que não tem liberdade de expressão. Então dá pra você considerar que pelo menos metade dos biomas pra você spawnar no Minecraft é pior do que spawnar no Brasil. Então, se para pensar por esse ponto, a gente é literalmente o meio termo, né? Porque dá para argumentar facilmente que Índia, que é África e que vários países em guerra, Venezuela, possivelmente, eu não vou nem pegar a América Latina, porque a América Latina acho que está mais parelho ali com o Brasil em vários sentidos. Estou pegando mesmo realmente a África subsaariana e Índia. Só nisso aí é o quê? 3 bilhões de pessoas e mais alguns países ali do meio do Oriente Médio que você não tem liberdade para nada, que você tem realmente escassez de recursos, você tem, pô, muito roubo e tal. O Brasil, ele é aquela coisa, ele é extremamente violento. Se você tem um mapa que mostra a quantidade de homicídios no Brasil, tipo, é mais homicídio do que no mundo ocidental inteiro. Você pode juntar Estados Unidos, Canadá, Europa, tudo isso que tá cheio de imigrante Mohamed não tem a quantidade de assassinatos do Brasil em um ano. Mas isso é muito concentrado realmente na população mais pobre. O Brasil ele é um país, medíocre e extremamente desigual. Se você é de classe média, tipo assim, pelo menos consegue morar longe do ápice da violência no Brasil, você tem que Fora do Rio agradecer. de Janeiro, Fora do Rio de Janeiro, fora de boa parte do Nordeste, dá até pra tu agradecer, porque tem lugar pior de nascer no mundo do Minecraft, sinceramente. Mato Grosso dizem que é bem violento também, mas não tenho certeza não. Parece que o PCC é bem forte lá. Eu acho que lá o PCC ele controla, tipo, eu não vou lembrar o dado exatamente, mas controla quase metade dos postos de gasolina do Brasil. Acho que depende muito do estado, mas tem estado que o PCC já controla, tipo, metade dos postos de gasolina, é um bagulho bizarro. É, isso é uma coisa que ninguém fala. Literalmente o PCC controla o Brasil. Ele já colocou política em tudo que é canto, né? Nem, nem um assunto bom de falar isso daqui. Pode rolar cabeças dos apresentadores. Mas é isso aí. O Brasil virou um narco-estado há muitos anos. Ninguém tem coragem de falar, mas é verdade. É o fim pro Brasil, então? Apenas uma intervenção americana salva? Creio que sim, mas também acho que o brasileiro sofre pouco, devia sofrer mais. Acho que o Lula é muito bonzinho com o brasileiro. Eu acho que os Estados Unidos, eles literalmente não ligam pro bostileiro médio. O bostileiro médio, ele acha que o SUS é bom. Tipo assim, é a questão da mosca, né?
Contra a abelha. Por que que a abelha vai perder tempo tentando argumentar com a mosca que mel é melhor do que bosta? A abelha simplesmente vai sair do Bostil e ir pro mel, em vez de ficar nessa merda. E vai ter muito bostileiro defendendo, porque é a única coisa que ele conhece. Exatamente, cara. Acho que qualquer MC latrocínio que ficasse meditando por um mês numa montanha e depois passasse, sei lá, uma semana em Roma, cara, acho que até um MC latrocínio veria que tem alguma coisa errada no Boss Hill. Eu acho que qualquer sociedade da história é menos degenerada do que o Bostil ou a América Latina média, assim. Não tem como. Simplesmente América Latina, cara. Isso aí é literalmente interferência externa. Porque por muitos anos a Argentina foi rica pra caralho, o México foi rico pra caralho, o Brasil foi rico, né? Mas de 200 anos pra cá, simplesmente o Império Americano mogou todo mundo. Pô, falando dos Estados Unidos, trocar um pouco de assunto também, o que que tu acha da imagem, né, da personalidade do Elon Musk pro mundo? Eu acho que o pessoal da esquerda, eles focam. Eu acho muito engraçado a argumentação da esquerda, geralmente pra atacar quem é de direita, quem é liberal. Geralmente zoa o bagulho da meritocracia, zoa o Elon Musk como se todo direitista, tipo, acreditasse nessas coisas, né? Eu queria saber o que que tu acha do Elon Musk, porque de forma geral ele é um dos grandes personalidades. Ainda mais que tá jogando à tona essa questão das conspirações, né? Que existem há muito tempo, né? De tribos aí, que não serão citadas, e dos Estados Unidos principalmente. Acho que para um afegão médio, o Elon Musk é tipo o Luciano Hang dos Estados Unidos. Um pouco nazista. Acho que é isso que é a visão que o pessoal tem dele. Não sei se o povo sabe que ele é tipo red pilado, tá ligado? Acho que não. Acho que o povo só vê ele, é um bilionário lá que é muito inteligente, nossa, estudou em grandes faculdades, não sei o que, e é de direita. Eu vejo o Elon Musk como. Vou copiar o Ryan Santos aqui, mas eu vejo o Elon Musk um pouco como um cavalo de Troia, assim. Acho que é bom demais pra ser verdade, tipo assim, um literal Shanner ser o cara mais rico do mundo. Talvez isso aí é psyop, sei não, hein? Será que ele tá num nível tão avançado de gnose que ele tá usando essa imagem de Shanner pra criar algum movimento, mas na verdade ele é só mais um da tribo que quer quer dizer, ele realmente ele usa muito do intervencionismo americano, tipo, a riqueza dele. Pô, se você acha que não tem subsídio ali no meio, você tá maluco. Se você achar que, tipo, ele é um ANCAP direitista ultranacionalista. O cara, ele pega dinheiro de subsídio, ele faz amizade, faz lobby com o governo, financiou a eleição do Trump. Eu acho ele uma personalidade engraçada. Ele é genial de certa forma, não tem como tu fugir disso, né? Ele é meio esquizofrênico também. Literalmente, tudo que ele fez foi com subsídio. Né? Acho que só o PayPal que não foi, mas o resto tudo foi com subsídio. É, ele já seria rico sem subsídio, mas multibilionário, o homem mais rico do mundo, nem de jeito nenhum. Cara, bem, mudando um pouco de assunto, que você acha desses movimentos nacionalistas aí, que até o Elon Musk tenta pagar de nacionalista, não sei o quê, movimento nacionalista em Portugal, no Bostil, você acha que, tipo assim, os Shanner vão dominar o mundo ou que não, feijoada? Pô, o que eu acho, assim, eu acho um tema muito interessante. Eu acho que a gente no Bostil, a gente não dá nem pra ter muita uma noção, porque a gente pode até tentar criar as nossas comunidades, né? Eu acho que no Brasil a comunidade mais forte que teve disso foi os integralistas, né? Que é completamente os maiores sojados da história. Tipo assim, os integralistas literalmente defendem índio. Isso é, É, exatamente. tipo assim, enquanto, tá ligado? Que a grande tradição do Bostil, o índio. Mas E esse é o problema do Brasil. O Brasil não tem identidade nacional, pô. A identidade nacional do bostileiro é índio. Tipo, não tem muito o que fazer nesse sentido. Mas assim, o Gabigu, ele fala que a identidade nacional brasileira é uma identidade luso-afro-brasileira, que essa é a nossa cultura. Mas, como são culturas completamente opostas, a cultura lusitana, a cultura afro e a cultura indígena são diametralmente opostas uma da outra, né, acaba que cria um conflito na cabeça. Não tem como ter uma unidade no Boss Hill.
né? Se você pega ali um século XX, o início do século XX, você vê aqueles vídeos no Rio de Janeiro que só tinha português na rua, pô, tinha uma certa identidade lusitana ali, entendeu? O povo falava com sotaque português na rua, no Bostil, entendeu? Tinha uma certa unidade, uma certa identidade. Mas depois, da década de 20, ali aconteceram coisas que eu não vou citar, mas que acabou mesclando esses povos, né, digamos assim, e acabou a identidade nacional. É, depois do fim do Brasil Império, acabou a identidade nacional, realmente. Pô, eu acho que não tem essa de cultura luso-áfrico-brasileira. Eu acho que é a cultura bostileira mesmo. A única coisa que se manteve, assim, de herança dos portugueses é que a gente tem alguns prédios que estão em decadência de arquitetura europeia e o cristianismo, porque o cristianismo ele é tão sensacional que foi a única coisa que conseguiu se manter ainda, de certa forma, não homogênea, né? Porque no Brasil ainda tem muito religião de matriz africana e tal. Mas mesmo que tenha muita religião protestante também, o cristianismo é bem difundido no Brasil. Mas literalmente só isso. A cultura lusitana não existe. O Brasil realmente ele nunca se preocupou com cultura. É aquela coisa, nossas elites sempre se preocupou só em se manter uma bucha de dinheiro para a elite europeia, né? De querer se enriquecer, se estabelecer, criar poder. É, porque foi literalmente um bando de nobre fracassado da Europa que não tinha direito à terra lá, que não era competente, aí pegaram uma terra vazia, pegaram um monte de escravo barato para construir a terra e se enriqueceram aqui. Totalmente de forma cômoda, com um monte de perdão da coroa, entendeu? Um monte de subsídio. O Brasil se formou a partir disso. Assim, eu acho que a gente falou isso no nosso primeiro podcast, se eu não me engano, que na minha opinião, para o Brasil ter uma cultura própria, um país assim, dá para falar que os Estados Unidos têm uma cultura própria? De certa forma tem. Não tanto quanto os países europeus, mas de certa forma tem, pelo menos mais do que a América Latina. Uma identidade, pelo menos um patriotismo, os Estados Unidos extremamente patriota. Pra você ter isso, você tem que ter uma das duas coisas. Ou você literalmente mata todos os nativos da região. Não tô defendendo isso, mas realmente você cria uma identidade nacional homogênea se você fizer isso. Igual a América Espanhola fez um pouco mais, e igual os Estados Unidos fez completamente, trucidaram os índios. Ou você cria um federalismo, onde cada um vive no seu espaço e cultiva a sua cultura e se une ali de certa forma como brasileiro. Mas você teve várias coisas ao longo da história que destruíram isso. O Getúlio Vargas destruiu a identidade cultural das regiões, né? Positivismo, essa coisa de ser só o Bostil, só o Bostil. Você tem que viver em torno do Estado bostileiro, sendo que isso nunca existiu na Europa, por exemplo. A Europa simplesmente sobreviveu ao longo preservando a sua cultura, preservando as suas tradições. O rei ele estava lá mais como uma imagem, realmente só militarista, só judiciário, nunca como um meio da cultura. Já o bostileiro não, o bostileiro acha que a cultura tem que ser por meio do Estado, que o Brasil é sinônimo do Estado brasileiro, da República Democrática do Brasil, sendo que não é, né? Cara, a identidade brasileira inicial, ali nos redutos jesuítas e tal, essa identidade do português best friend forever do índio, isso realmente era uma coisa real. Literalmente, índio nunca sofreu preconceito no Brasil, nem português. Muito pelo contrário, os índios viam os portugueses e falavam, cara, esse cara é based em nu. E os portugueses viam os índios e falavam, nu, alma pra salvar, da hora. É claro, né, teve tretas internas no meio disso aí, mas não era algo sistêmico, igual foram em países protestantes, países colonizados por protestantes. No Brasil, se criou, né, durante o Brasil colônia, essa ideia de português e índio trabalhando junto e tal. Tinha as reduções jesuíticas, os índios aprendendo latim lá, índio sendo ordenado padre e tal. Só que eu acho que foi realmente depois de Getúlio Vargas que acabou isso. Começou no Império, né? Começou com o Marquês de Pombal, mas ainda permaneceu até o fim do Império. Ainda
permaneceu na Primeira República um pouco, até a época de Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas acabou, entrou e acabou. It's over. É possível argumentar que Getúlio Vargas tenha sido o pior líder da história do Brasil. Eu vou dar aqui alguns spoilers. A gente tá com um projeto. Primeiro a gente vai fazer um vídeo sobre a pandemia. Ainda tá um pouco longe de ser feito. E a gente tinha interesse também de fazer uma tier list ou algum vídeo, alguma coisa falando sobre os líderes da história do Bostil. E, cara, o Getúlio Vargas, existe fortes argumentos para ele ter sido o pior líder da história do Bostil, por mais que ele não tenha quebrado o Brasil economicamente, como, não sei, Juscelino Kubitschek ou os militares, ou a Dilma, ou não sei o que. Ele destruiu a identidade que você tinha multicultural no Brasil. Ele inventou o populismo. Ele deu um golpe, né? Que o golpe não tinha apoio nenhum popular. Ninguém sabia quem era Getúlio Vargas. Não existia essa de, tipo, do povo brasileiro. O povo brasileiro nunca ligou pra política. Ninguém tava preocupado com a política do café com leite, tá ligado? Aí o Getúlio Vargas, ele aplicou um golpe com a ajuda de militares e ele se tornou popular justamente ao longo do seu mandato, fazendo políticas populistas e com propaganda. Pegando dinheiro, arriando as calças para os Estados Unidos para construir siderúrgica, para ter investimento e para poder investir em propaganda da sua própria imagem. Por isso que ele se reelegeu depois. O povo, a princípio, não apoiou o golpe do Getúlio Vargas. Assim como a maioria dos golpes da história não foram apoiadas pelo povo, né? Como Revolução Russa, Proclamação da República e etc. Geralmente é golpe de elite e de exército. Então, o Getúlio Vargas ele destruiu a cultura, a identidade brasileira e foi um dos piores, talvez o pior político da história do Brasil. O pessoal fala aí, ah, mas o Getúlio foi eleito depois, democraticamente. Irmão, é porque o brasileiro não liga pra política, só lá vai ser o nosso presidente, da hora, continua. Foi por isso que ele foi reeleito, não é porque ele era um grande líder. Ele ia votar, tava o nomezinho do Getúlio Vargas, bota o retrato do velho outra vez, era o único que ele conhecia. Ah, Exatamente. esse velho aí deu a CLT, agora eu tenho férias, eu não sei o quê. É, Aí, pronto, votou no Getúlio Vargas. Literalmente um proto-fascista. Ele quase implodiu o Brasil se aliando ao eixo na Segunda Guerra. Nossa, tem muitos absurdos do governo dele, né? Tanto geopoliticamente, ele arriou as calças para os Estados Unidos. Ele só se aliou com os Estados Unidos porque ele queria grana para se manter no poder. Porque se fosse por ele se aliava ao bigodinho. Ele era proto-fascista. E tem um monte de facho, um monte de nacionalista que defende ele. Ele foi o cara que mais destruiu a própria cultura do Brasil. o cara meteu um monte de caminhão na estrada aí, se fuder. Acho que foi ele, né, que acabou com as ferrovias, ou foi o Kubitschek, acho que foi ele. Para incentivar a produção de diesel, meteu um monte de caminhão e foda essas rodovias. Acho que foram vários ao longo do Bostil. Mas quem começou com isso aí, com esse copo, acho que foi o Getúlio mesmo. Deve ter sido. Mas o Getúlio Vargas fez muito isso também. O Getúlio Vargas também, possivelmente, o pior. Não, não, é muito difícil ser pior que a Dilma, velho. Muito difícil. Mas a Dilma, ela foi limitado, né? Ela tomou impeachment. Então, não sei. Esses vermes aí, eles eram muito mais inteligentes. Pô, do que a Dilma, né? Porque a Dilma, mulher. É. Não, a Dilma não governava, né? A Pra pensar Dilma, por aí. então, ela não conseguia fazer as bostas que ela queria fazer. Esses caras, eles eram literalmente psicopatas. Tipo assim, argumentavelmente, acho que o top 3 não foge muito de, tipo, Deodoro da Fonseca, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, assim. Cara, se a Dilma fizesse o que ela queria, o Brasil hoje em dia ia ser alimentação à base de antropofagia, cara. Porra, imagina, não, não, liberdade total pra Dilma, faz aí o que você quiser. No... Eu acho que ia quebrar sua tese de que o bostileiro não faz greve e não passa fome. Eu acho que a gente ia passar uma fominha. Ia ter um holodomor. Espero que reelejam a Dilma. Por mim, quebra isso daqui de uma vez e que se foda. A Dilma tem que ser colocada no lugar do Xandão um pouco, pra fazer o que ela quiser. O Xandão tem um poder absurdo também, né? Para pensar. Puta merda. O judiciário no Brasil. Eu vi um vídeo de uma juíza reclamando que ganhava só 20 mil por mês. Que não tinha incentivo pra virar juiz no Brasil.
Cara, essa ideia de três poderes é o maior coup que já teve. É sempre um. Sempre, toda democracia acaba porque, com essa ideia de três poderes. Todas acabam porque algum poder começa a sobrepujar o outro. Não, não existe igualdade, cara. Isso é a ideia de comuna. Não existe igualdade em nada. O bagulho é poder moderador. A única coisa que deu certo na história da humanidade é poder moderador. Três poder é loucura, é doença mental grave. O negócio é dar poder para uma aristocracia e o povo ele tem que ser meramente um instrumento de revolta. Tipo assim, ah, beleza, vamos supor, Império do Brasil, Dom Pedro III, ou sei lá, Princesa Isabel no caso, né? Vamos botar. Inclusive um dos motivos da proclamação da República é que quem ia herdar o trono era a mulher, né? É engraçado isso, pouca gente fala. Mas vamos supor, Princesa Isabel decide destruir todas as instituições, acabar com o Bostil. A função do povo é meramente se rebelar e botar outro cara no poder moderador, entendeu? Não tem essa do povo fazer plebiscito, não tem essa do judiciário, porque no Brasil o que acontece é que o judiciário tomou conta. É o judiciário mais caro do mundo. Na real, é o segundo, o primeiro é o Salvador, se eu não me engano, em questão de proporção, né? O quanto custa o judiciário per capita, né? É o segundo mais caro do mundo com folga, é um negócio bizarro, assim. O Bostil é absolutamente intancável, cara. Sim. Dá até tristeza de. Ih, cara. No. A tribo de Vai Judá ficar. chegou na casa do cara Tá ouvindo o chegando aqui. podcast. Estourar a porta aqui. Estão chegando aqui pra me parabenizar por ser um defensor dessa tribo tão maravilhosa. Calma aí, só um segundo. Cara, se eu tivesse o poder, sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar todos os 11 ministros do STF, colocar eles em fila e chegar em todos, apertar a mão e dizer parabéns, cara, você tá salvando a pátria. Bizarro, né? Eu ia falar que a. Eu ia falar que a tribo de Judá chegou pra oferecer um empréstimo pra gente alavancar o podcast com juros bem baixos de 30% ao mês. Exatamente. Já viu esses vídeos aí de empresário? Não, não, como que você daria dica aí pra alguém começar empreendimento? Não, tem que fazer empréstimo, cara. Aí você vai ver lá como que o cara ficou rico, banqueiro. Banqueiro, Danilo. Mas. O que você tá falando? Até desconcentrei aqui. É, de Bostil, né? Bostil, Estados Unidos, só desgraça. O Bostil é intancável. Pô, você não pega. Pô, pro Bostil dar certo, cara, você tem que pegar. Pô, você viu o Oruan, tipo, no Twitter, deixando, assim, indicativo pro pessoal matar a Amanda Vedtorazo, abusar, muito cara falando que ia abusar dela. O cara falando pros seguidores dele, tá ligado? Assim, abertamente no Twitter. Você acha que o Xandão bloqueia o Twitter do Oruan? O Xandão claramente cooptado pelo narcotráfico. É um negócio. Aí vai ver o Xandão tira o Twitter do Monark, que é literalmente irrelevante pra política do Brasil, mas não tira o Twitter do Oruan, falando pro pessoal abusar da Amanda Vitoranzo. Cara, assim, eu não consigo, assim, formular um fantasma na minha cabeça, assim, real, de uma pessoa que realmente gosta do Oruan. Fale, não, o Oruan é um herói nacional. E o foda é que existe, cara, assim, puta que pariu. Existe. É, isso aí é decadência completa do Brasil, cara. É igual o vídeo de uma criança lá de 5 anos chorando, ouvindo um cara falando que apaixonou por uma GP e perdeu dinheiro no Tigrinho. Porra. É o retrato do Bostileiro Médio, não tem jeito, cara. Brasil, cara, Brasil só funciona no carnaval, no BBB, na Copa do Mundo e nas eleições, mais ou menos, os outros enchendo o saco, cara. Eleição é uma época de sair todo dia com camisa do Brasil na rua só pra se xingar e ficar rindo, virar o Coringa. O Brasil pede pra gente coringar, né? Eu tava vendo esses dias também o caso Champinha, né? Eu tava revendo o caso antigo, ele tá, tipo, num presídio de caso especial, né? Porque ele foi preso, ele era menor de idade. Ele foi para um presídio psiquiátrico, tá preso até hoje. E esses presídios têm um custo extremamente alto. Chuta quanto que de gasto que ele dá para a máquina estatal por mês para manter o Champinha, um abusador e assassino.
psicopata na prisão, vivo, assim, sem trabalhar. Preso no Brasil não trabalha. 20 mil. 22 mil. O cara sabe, o cara entende. Ou seja, 22 mil coletados em impostos, que poderia, por exemplo, um médico a mais num posto de saúde. Não, na real, o médico ganha tipo 10 mil num posto de saúde. Dois médicos a mais dá para abrir um posto de saúde a mais, praticamente, para alguma comunidade pobre, que tá indo pro Champinha. Porque gasto com psiquiatra, gasto com segurança, gasto com alimentação e tudo isso. Sendo que um cara desse devia ser literalmente churrascado no exato momento. Esses dias eu tava pensando, eu quero muito falar contigo sobre isso, sobre qual seria o seu modelo jurídico ideal. E eu tenho bastante para falar sobre isso, mas se você quiser comentar primeiro sobre o que tu acha sobre o Oruan, para mim a solução do Brasil, uma coisa que ajudaria a curto prazo, é que, de certa forma, tem muita hierarquia, né, no narcotráfico, no judiciário, mais do que no próprio, tipo, Forças Armadas, no Estado brasileiro. Eu acho que se, tipo, você joga numa cela, Marcinho VP joga do Minecraft, no caso. Você joga um monte de líder de facção, um monte de cara do judiciário, um monte de político, um monte de cara do PT e taca uma granada lá dentro, você desestabiliza o sistema um pouco, porque é muito esses caras serem a cabeça da serpente, né? Cara, literalmente o Brasil é controlado de dentro das cadeias, pô. Os caras vivem de boaça dentro da cadeia, faz dinheiro lá e tal. Sim, intancável. Eu tava vendo um documentário lá sobre o Carandiru, documentário de 2002. Tinha um cara lá que chamava Pai Alex. Cara, o Pai Alex literalmente fazia ritual satânico dentro do Carandiru. O bagulho foi tão zoado que o PCC mandou matar o cara, velho. Você imagina um cara desse, o PCC falou, não, não, foi longe demais, irmão. É bizarro. Eu acho que uma coisa que poderia. Imagina, por exemplo, um cenário. Tipo, reúne um bando de skinhead no Brasil. Um bando de maluco psicótico. Ah, faz um estudo, né? Porque o problema de tu invadir uma prisão é que você vai acabar matando gente inocente, os guardas e tal. Mas, sei lá, faz um estudo de uma prisão que os guardas são cooptados também, são corruptos. Você entra lá com um grupo armado e tá com uma granada dentro da prisão. Imagina o bem que não ia fazer matar uns líderes de facção aí. No Minecraft ia ser uma No coisa muito boa, né? Minecraft, pô, é basicamente acabar com o acampamento Pillager no Minecraft, né? Exatamente. Você tá falando de modelo judiciário, cara, eu literalmente ia instaurar a Inquisição de novo, pô. Os caras ficam falando mal da Inquisição, mano. Você pega aí. Em literalmente 500 anos, a Inquisição condenou, salvo engano, 5 mil pessoas à morte. Isso tá na Wikipedia. Isso aí é o que morre de gente no Rio de Janeiro todo dia, tá ligado? Os caras ficam falando mal do bagulho. Mas é a noção do direito romano de inocente até que se prove o contrário. Isso aí é uma coisa que não tem no Bostil, entendeu? Ainda mais com a internet hoje em dia, que o povo prefere cancelar o maluco na internet que fazer um processo contra ele. Então, é isso aí, cara. É o direito romano e Inquisição. Direito romano é um bagulho tão foda que tinha um país aí no século XX que no direito do país falava que alguma coisa que não abrangia aqui, você pode usar do direito romano. Tipo assim, muito foda. Uma constituição, né, de um país. Acho que eu até sei. Mas, pô, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que tem que ser o mecanismo. O Brasil. Você vai fazer. Primeira coisa, para você fazer o Brasil dar certo a curto prazo, você mobiliza o exército do dia pra noite, entendeu? Por mais que o nosso exército não seja capacitado, não tenha treinamento de combate nenhum, eu acho que para lidar com um bando de MC latrocínio, que com o corpo todo aberto, sabe, botando os coletes à prova de balas completamente, entendeu? Eu acho que o exército brasileiro, se não der conta, também acabou, né? Mas pelo amor de Deus, é um exército nacional. Você mobiliza e invade as favelas. Aí, os traficantes vão começar a fazer guerra do terror, vão matar inocente. Você tem que, por isso que tem que ser algo rápido, tem que ser tipo do dia pra noite, você mobiliza o exército, mata as cabeças. Você mata, primeiro você invade, você reconquista os territórios, pra depois você matar os líderes do tráfico nas prisões. Você churrascar eles, porque se você churrascar os líderes do tráfico primeiro, eles vão fazer isso, né? Eles vão querer matar um monte de inocente pra mostrar o poder, pra a população ir contra as
as operações, porque na prática o que eles vão fazer é isso, né? Eles se dizem como o povo que ajuda a favela, né? Porque o Estado abandonou a favela, eles que financiam, faz show de funk, mas quando a bosta chegar, né? A primeira coisa que eles vão fazer é usar a população como escudo de carne contra a polícia, contra o exército. Então tem que ser uma operação rápida. Você literalmente se rendeu, você prende, prisão perpétua. Qualquer cara que esteja com uma K-47 na mão, na rua, na favela, você prende. Se render, se reagir, você mata. E churrasca os líderes das facções na prisão depois de finalizar a operação. E aí você resolve os outros problemas do Brasil. Essa é a primeira coisa que tem que ser resolvida no Minecraft. Cara, no Bostil, literalmente tem grande parte do território sendo controlado por facção. E os políticos veem isso, até porque eles também são controlados pela facção, mas enfim. Os políticos, pô, vê isso como a feijoada. Tipo, ninguém liga pro fato que tem milícia, que tem exército, literalmente exército privado, né, mercenário controlando grande parte do território brasileiro, né, com muita população dentro desse território, tipo, literalmente foda-se. Ninguém tá nem aí. Em qualquer outro país, sei lá, até na Venezuela, se tivesse no nível que o Brasil tá, o Estado ia declarar guerra, cara. E, assim, é o mínimo que tem que fazer, é o Estado declarar guerra. Não, os países comunistas, eles são uma tragédia completa, mas eles são incrivelmente mais rigorosos com a criminalidade do que a América Latina média, assim. Brasil, México. O Brasil e México são os maiores destoantes, né? O México também é um negócio absurdo. O México tem até, tipo, menos assassinato, né, por exemplo, do que o Brasil, mas é porque o México, o narcotráfico lá é tão antigo, tão instaurado, que não tem tanta guerra de facção assim. É literalmente o Estado virou o tráfico, entendeu? A economia do México é o tráfico. É o tráfico na fronteira com os Estados Unidos. Já teve presidente envolvido, entendeu? Lá é totalmente dissolvido. Não tem tanto assassinato porque lá já tá controlado pelas facções. Não tem por que ter conquista de território, entendeu? Mas é um negócio bizarro. Mas acho que o papo foi da hora. A gente já pode ir para as conclusões finais. Acho que dá pra encerrar. Eu acho que basicamente a gente falou um pouco de Bostil, a gente falou dos Estados Unidos, a situação atual do mundo. E, cara, vai de mal a pior. Você acha que pode ter uma nova primavera fascista aí no mundo? É o que muita gente tá dizendo. Muita gente tá dizendo isso, mas eu acho que vai terminar em feijoada também. Um dos sinais que qualquer civilização tá caindo é quando aparece um César, né? Roma mesmo foi muito, por incrível que pareça, Roma foi muito mais forte quanto república do que quanto império. Não que eu seja republicano, mas é porque é um dos sinais. Tá tudo indo pro beleléu, o povo deposita confiança em um homem só, e daí pro final é o fim, tá ligado? Mas é o que a gente espera, né? No final das contas. O que a gente espera é que acabe a alternância de poder, ninguém tanca mais. É, Ninguém a, tanca mais tenden progressivismo, né? E welfare. Eu acho que já tem que virar essa página. a tendência agora são os países que não têm alternância de poder dominar o mundo, que já é o que está acontecendo na China, por exemplo. Quanto mais alternância de poder tiver num país, mais fraco politicamente ele vai ficando. Né? Isso é fato, sempre foi assim na história do mundo. E talvez com China, Rússia e tal dominando tudo, o mundo comece a perceber, acho melhor a gente ter um líder aqui que consegue fazer um projeto nacional, consegue fazer uma coisa duradoura, que é uma coisa impossível, né, na Constituição atual. Os Estados Unidos mesmo, no final das contas, quem controla os Estados Unidos é a CIA e tal, é o tal do Deep State, né? Então lá mesmo que tem alternância de poder, não acaba mudando nada a feijoada quando tem alternância, porque quem controla tudo tá por baixo dos panos. Isso é algo que o Trump tá tentando acabar lá. Mas se o Trump quiser acabar com isso, o único método eficiente para os Estados Unidos não quebrar vai ser ele se declarar César, que é o que ele não vai fazer, acho difícil. Mas, de fato, o movimento nacionalista está crescendo muito no mundo, o povo tá vendo que tem alguma coisa errada.
E vamos ver, né, como é que vai ser os próximos capítulos. Eu acho que a tendência é a globalização mesmo. Se o pessoal tentar começar algum movimento nacionalista, hoje em dia tá tudo controlado belicamente e psicologicamente, então no outro dia já vai acabar tudo. Todo mundo vai, todos os líderes do movimento vai se matar coincidentemente, né? Mas é isso. E eu sei o que você acha. Mano, não sei se vai globalizar mais não, cara. Eu acho que o auge da globalização já foi, mas assim, você pode falar que não vai se tornar completamente indústria de guerra, né? Segunda guerra de novo. Eu acho que realmente não vai regredir tanto, mas eu acho que o globalismo vai dar uma afrouxada. É o que tá se desenhando, né? Eu acho que o globalismo vai fortalecer muito por causa da Agenda 2030. Só que a questão é que a Agenda 2030 é um projeto de 2015, 2016. O nacionalismo está crescendo muito de lá para cá. Acho que a tendência nos próximos anos vai ser uma guerra fria aí entre ONU e países internacionalistas contra países nacionalistas. O pessoal querendo mandar em um determinado país e os países falando, não, aqui você não manda, isso aí virando um conflito frio ou quente, sei lá. Mas os Estados Unidos é relevante ainda. Eu acho que como eles estão guinando mais pro protecionismo, talvez seja um caminho também. No mundo inteiro copia os Estados Unidos, né? Se o Trump meter o louco lá e declarar império e copiar o Império Romano, ia ser geopoliticamente based. Se ele fizer isso, acho que muito país vai tentar copiar. A maioria dos países que estão com líder mais à direita, assim, tipo, tamo junto, né? Trump, Melei e Jair, TMJ. vai, vai guinar pra império, eu acho, né? Mas eu não tenho tanta esperança assim, não. Acho que o globalismo vai vencer no final das contas. Mas acho que é isso, dá pra gente encerrar. Foi um pouquinho mais curto dessa vez, mais pra gente tocar na questão dos Estados Unidos mesmo. E a gente tá com alguns projetos de uns novos formatos. A gente vai fazer um formato de tier list, a gente vai fazer documentários também, mais pra frente. Mas a frequência do podcast toda sexta-feira aí vai estar vindo. O último podcast eu acho que foi o ápice da intelectualidade. A gente se preparou hoje e a gente fez uma análise um pouco mais vulgar, porque é um tema também que, pô, a gente, com todo respeito, a gente não tá na Casa Branca, né? Pra cravar o que vai acontecer com o mundo. Então, a gente faz análise como meros plebeus que, com a descentralização da informação, a gente criou pensamento crítico. De resto. Pois é, acabou que a gente nem falou tanto assim do Elon Musk. E voltamos pro tema do Bostil, que é um tema que nos persegue aí, o nosso pesadelo diário. E vai dar um trabalhinho aí pra editar isso, porque eu tenho que dar uma analisada aí pra gente não ir pro micro-ondas, pra gente A não ser levado gente não pras ideias. sofrer churrascamento. Daqui a pouco eu Exatamente. vou, tá ligado? Hipoteco minha casa, aí vai ver banco FMI hipotecou minha casa. E aí depois, mais pra frente, quando tiver uma área de membros no canal, a gente posta o bruto do vídeo aí pro pessoal ter um gostinho aí Da do tribo de fascismo. Judá. Brincadeira. Acho que é Exatamente. isso. Dá pra dar uma encerrada. Busquem conhecimento, critiquem tudo e viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei, respeitem as mulheres. Depende.